Um voto bastante antigo, do final do século XVI, em que na sequência de uma epidemia de peste que houve na Ilha Terceira e concretamente na então Vila da Praia da Vitória, as então autoridades locais emitiram esse voto para que anualmente, por altura do dia de São Sebastião, se honrasse em memória de todos aqueles que perderam a vida, que aos registros históricos conta que foi cerca de 7.000 pessoas e portanto que anualmente se fizesse esse voto. Basicamente consiste em tentar dar alguma visibilidade e valorizar o trabalho de jovens artistas da região. Têm sido várias as áreas a concurso, tem-se alterado conforme as necessidades ou conforme temos vindo a ver o feedback dos próprios jovens e, ao fim e ao cabo, é isso, dar alguma visibilidade, tendo uma componente de concurso, não é? E depois uma componente de exibição, de mostras, de exposições. Seja muito bem-vindo. Abrimos o programa desta semana a recordar a história. O município praiense assinalou uma vez mais a celebração em memória das vítimas da peste de 1599. Todos os anos, por esta altura, é hora de relembrar a história. A Igreja Matriz da Praia da Vitória acolhe, no dia do mártir São Sebastião, 20 de janeiro, uma missa em memória das cerca de 7.000 vítimas da peste no século XVI, na Ilha Terceira. Estamos a falar do final do século XVI, portanto 1599, perante um surto de lepra que afetou toda a ilha, de um modo particular o Conselho. Naquela altura fizeram a promessa, primeiro fizeram a escolha de um chamado assim advogado religioso para essas situações. E isso foi feito por sorteio e, na sorte tirada por uma criança, saiu o nome de São Sebastião, que tinha uma ermida aqui na praia, e portanto ficou como co-padroeiro, quase assim se pode dizer, desta comunidade cristã. E logo a seguir, no dia 20 de janeiro de 1600, foi levantada a bandeira da saúde, era assim que se chamava, declarada que aquele surto de lepra tinha terminado e, portanto, terminou em dia de São Sebastião. Por amor de Jerusalém não terei repouso. Enquanto a sua justiça não despontar como a aurora e a sua salvação não resplandecer como fasgo ardente. Os povos hão de ver a tua justiça e todos os reis a tua glória. Receberás um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás coroa esplendorosa nas mãos do Senhor, diadema real nas mãos do teu Deus.
Não mais te chamarão abandonada, nem à tua terra deserta, mas hão de chamar-te predilecta, e à tua terra desposada, porque serás a predilecta do Senhor, e a tua terra terá um esposo. Tal como o jovem desposa uma virgem, o teu construtor te desposará. E como a esposa é a alegria do marido, tu serás a alegria do teu Deus. Palavra do Senhor. Uma celebração eucarística com grande carga simbólica. Desde 1599 que o município praiense manda rezar uma missa no dia do santo padroeiro dos leprosos, em nome dos que partiram vítimas desta doença. Em 1962, este voto foi renovado e em 1973 reconfirmado. Um voto bastante antigo, do final do século XVI, em que, na sequência de uma epidemia de peste que houve na Ilha Terceira e, concretamente, na então Vila da Praia da Vitória, as então autoridades locais emitiram esse voto para que, anualmente, para a altura do dia de São Sebastião, se honrasse, em memória de todos aqueles que perderam a vida, que aos registros históricos conta que foi cerca de 7.000 pessoas, e, portanto, que anualmente se fizesse esse voto. Esse voto foi reconfirmado, ou melhor dizendo, foi recuperado na década de 60 já do século XX, portanto em cerca de 1962, e em 1973 também foi voltado a reconfirmar para que voltasse a ser realizado. Portanto, honrando aquele que eram os votos dos nossos antepassados que aqui estamos hoje, e de acordo com a tradição e com esse voto, livrar a Praia da Vitória de fome, peste e guerra. Naturalmente, esta designação hoje parece não ser tão atual, mas de alguma forma é o dia, também iniciando o ano, em que as autoridades, quer a Junta de Freguesia, quer a Câmara Municipal, aqui na Praia da Vitória também, honrando os antepassados, também pedem para que seja um ano positivo e que não haja nada de mal este ano na Praia da Vitória. Cumpre-se assim, mais uma vez, o voto realizado há mais de 400 anos pela autarquia praiense, após a grave epidemia de peste. Uma cerimónia que juntou representantes de identidades oficiais, como as duas autarquias da ilha, juntas de freguesia do Concelho da Praia, entre demais paroquianos. A Associação Cultural Burra de Milho tem como objetivo promover e dinamizar a sociedade através das artes e da criatividade. Na Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira está em exposição os trabalhos do Lab Jovem. Comigo tenho o Miguel Costa, presidente desta associação. Miguel, em que é que consiste este concurso? Este concurso, portanto, já há 10 anos que temos vindo a organizar, sempre sob a égide do Governo Regional, sem o qual não seria possível fazer o concurso, e basicamente consiste em tentar dar alguma visibilidade e valorizar o trabalho de jovens artistas da região. Têm sido várias as áreas a concurso, tem-se alterado conforme as necessidades ou conforme temos vindo a ver o feedback dos próprios jovens. E, ao fim e ao cabo, é isso, dar alguma visibilidade, tendo uma componente de concurso, não é? E depois uma componente de exibição, de mostras, de exposições,
e que realmente é uma área muito difícil, é uma área complexa, principalmente numa fase de crise permanente onde vivemos, e a cultura e as artes realmente estão na base da pirâmide, não é? Ninguém liga muito, mas são de facto o seguro da nossa identidade cultural. E foram quantos os jovens a candidatar-se? Quantos é que foram selecionados e como é que é feita essa seleção? Este ano tivemos cerca de 120, 130 participações, dos quais foram selecionados 24 projetos e 8 vencedores, ou seja, há um conjunto de selecionados, mas para cada área há um vencedor. Eram 7 áreas a concurso, houve pela primeira vez um prémio em execo, não é? 2 pessoas que ficaram empatadas na área de artes plásticas. A seleção destes trabalhos é também uma das partes mais interessantes do Lab Jovem, pois convidamos um conjunto de júri de todos, alguns dos Açores, alguns do continente português, que criaram até uma rede de interligação e de contactos entre eles, que é um evento dentro do próprio Lab Jovem, ou seja, o júri reúne-se sempre todo na mesma ilha, são 30 elementos, e criou-se de facto uma empatia e uma relação já com muitos deles, e acima de tudo o aspecto curioso de já alguns júris terem sido concorrentes há 10 anos atrás, por exemplo, não é? Onde se vê que de facto também, além dessa tal visibilidade e validação dos trabalhos, se criou uma base de dados e uma rede de contatos entre estas pessoas todas. Esse júri está a avaliar o trabalho de jovens da sua área, e isso ainda é mais outro ponto interessante do Lab Jovem, ou seja, os jovens veem o seu trabalho avaliado por pessoas que também trabalham naquela área, e isso de facto tem sido muito importante ao longo dos anos. E como é que os jovens se distinguem nesta área? O que é preciso ter? Pois, é difícil falar nisso porque os Açores têm, nós gostamos de pensar que temos uma certa aura, de uma certa criatividade especial. Sempre tivemos um conjunto de artistas muito interessantes, desde a música clássica, à pintura, à literatura, não é? Grandes nomes da cultura portuguesa, não só açoriana. E de facto o viver nas ilhas condiciona-nos, temos uma maneira muito especial de ver a vida, de pensar no nosso mundo, e acho que é essa criatividade que pode levar a alguma diferença a nível nacional. Obviamente depois o problema é ser visto, é ser conhecido, é trabalhar e ser respeitado pelo trabalho que se faz, não é? E que diferentes áreas artísticas é que temos aqui nesta mostra? Esta edição decidimos investir em 7 áreas: artes plásticas, música, arte digital, fotografia, não é? Temos vindo ao longo dos anos a mudar, lá está, conforme o feedback, e temos vindo a necessidade. É óbvio que vivemos numa época que houve alguma evolução digital e realmente temos visto um aumento das candidaturas na área da fotografia e do vídeo, não é? Hoje em dia as máquinas são cada vez mais, não digo baratas, mas mais acessíveis economicamente, e realmente é uma área muito direta de se demonstrar o que se pensa, e o documentário, o pequeno vídeo, a fotografia, e realmente essas são as áreas que aparecem mais concorrentes. Mas existe uma grande tradição, por exemplo, nas artes plásticas também termos muitos concorrentes, na literatura aparecem sempre projetos muito interessantes, não é? E realmente todos os anos temos surpresas incríveis, desde concorrentes muito jovens, a concorrentes já de alguma maturidade, já a participar até pela segunda ou terceira vez, onde se nota uma diferença das outras edições. E realmente tem sido um processo evolutivo, temos aprendido todos os anos com ele, e esperemos que pelo menos, o feedback seja positivo por parte da sociedade, não é? E acha que os jovens estão cada vez mais virados para essas tecnologias, para a fotografia? Sim, sem dúvida. Se calhar em termos artísticos, em termos genéricos das várias áreas transversais que estamos aqui a abordar, se posso dizer que existe uma certa distanciação hoje em dia, não é? Mas um boom na fotografia enorme, muita formação, lá está, muito equipamento, muita formação também profissional, e de facto tem havido um boom incrível de trabalhos de muita qualidade, muita criatividade na área da fotografia. Porque lá está, é um meio muito acessível a transmitir uma mensagem, não basta tirar fotografias, tem que ser bom, não é? Tem que se trabalhar e aprender, mas realmente é muito interessante os trabalhos que têm aparecido. E o vídeo acho que é sempre uma área muito interessante, vídeo / cinema, também tem aparecido sempre projetos muito interessantes. Agora, para finalizarmos, acha que os jovens artistas açorianos são devidamente reconhecidos, tanto cá como lá fora? Pois esse reconhecimento é sempre difícil.
Primeiro, também há uma mensagem que sempre passamos no Lab Jovem, que é existe um futuro nas artes, ou seja, já não é aquela miséria do século XV e XVI, onde o pintor tinha que ser pobre e desgraçado, mas existe, lá está, através de muita qualificação profissional e, acima de tudo, de valorização do trabalho dessas pessoas. O reconhecimento destas profissões, não é? Hoje em dia, cameraman, se calhar há uns anos atrás era uma profissão um pouco mal vista, hoje em dia reconhece a capacidade técnica, conhecimento, e daí ao trabalho mais específico artístico, onde envolve aquele meio artístico das galerias, das exposições, dos prémios cinematográficos, é um passo muito grande, é uma viagem muito grande, é um mundo muito complexo e sem visibilidade e sem apoio de estruturas ou de entidades como a Borra de Milho tem feito ao longo dos anos, é de facto muito difícil. Existem casos de sucesso, felizmente, não é? Muitas vezes vêm-se obrigados a terem que sair da região e ir para o continente português, no mínimo, ou até para vários países na Europa. Hoje em dia o mundo está muito mais pequeno nesse sentido, mas é de facto uma vida um bocado dura, mas é um desafio e faz parte da vida do artista partilhar o trabalho que fez. Miguel, muito obrigada pela sua disponibilidade. Chegamos assim ao final deste programa, mas temos encontro marcado para daqui a 7 dias. Até lá, tenham uma boa semana.